É isso, Gui. É isso. E um efeito colateral do momento atual, Gui, não sei você, eu não lembro se você usa óculos ou não, mas eu, cara, tô com o olho embaçando para vistas que estão muito distantes. Então eu tô usando o colírio direto, pessoal. Acho que isso é um efeito colateral de ficar muito na tela para tentar descobrir para onde o fluxo está indo, né? Mas, bom, enfim, vamos começar a semana dizendo cautela. Eu tenho um viés, eu venho falando para vocês que eu não aposto contra o Tio Sam, então se eu tenho alguém que vai continuar subindo é o dólar index, isso vai pressionar a curva de juros americana e isso vai pressionar para baixo as commodities, para cima o dólar. Então vejo que dólar e ouro serão dois grandes ativos que vão subir pela primeira vez juntos, tá? Em um momento oportuno, sendo junho, julho, agosto, o mundo já vai ser diferente, porque temos eleições nos Estados Unidos, e lá é o cenário onde eu não vejo o Powell vendendo a sua call coberta em agosto. Por enquanto, ele está lançando call, deixou de lançar put. Eu acho que em agosto, setembro, vai voltar ao Fed vir para o mercado para subir essa bolsa de valores. Haja vista que em agosto o petróleo deve estar nos $100, deve estar nos 90 e tantos, deve estar nos 115, torcendo e muito o Powell tá para socar esse petróleo para baixo nesse exato momento. E uma das razões, dos artifícios que ele tem fácil é deixar o americano menos confiante. Quem sabe a China não ajuda, né? Fazendo esses lockdowns, as commodities já vêm para baixo. Acho que o Fed até gosta de uma dinâmica de China indo e vindo, e a gente tem que se acostumar com isso, pessoal. O Brasil é uma proxy de China, é um derivativo da China, então a gente tem que se acostumar com essa política que é cultural da China. Você pode falar ideológica, mas é cultural. China vai ficar assim por 1 ano, 2, 3 anos, pessoal, porque a gente sabe o quão contagioso é esse vírus, principalmente a Omicron, e vai ser lockdown, vai fechar, vai ser lockdown, vai abrir, perdão, e a gente vai ter que ir nesses solavancos, acertar o cenário, tá cristalino, o duro é operar, e a gente vai tentar falar nesse Morning Call como operar, como navegar, como a Mai falou, né, nesse mercado meio xarope. Sté, tá liberado aí? Quer fazer algum comentário adicional antes da gente ir para os gráficos de Bruno Mazzoni? Na verdade, já vamos salientar as orientações de dias atípicos, atitudes atípicas também, porque às vezes a gente cria aquela ansiedade, quer se preparar, entrar, pegar a oportunidade e o mercado vira contra, o que era para ser felicidade já começa a segunda-feira triste. Então, nada melhor que manter a calma, pegar as informações e preparar a entrada mais qualificada, digamos assim, no mercado. Vamos para os gráficos. Estou ansiosa para ver. Falou bonito. Simbora, Bruno! Vamos subindo aí para que a gente possa acompanhar esse cenário caótico. Chama no VIX! Vamos lá, pessoal. É o VIX mesmo, rapidinho para colocar para vocês. Então, eu coloco aqui 4 a 5 momentos oportunos do VIX e para um ano tático faz preço, faz a gente traçar uma atitude aqui muito mais conectado com o S&P. Então, quando o VIX está a 30 ou a mais, e é o que o Fed quer, tá? Então, o VIX nessa posição aí é venda de bolsa. Acho que o Powell está tranquilão cada vez mais para quarta-feira devido a um dos seus artifícios está acontecendo e bem, que é queda nas bolsas. O que ele não consegue é combustível. Então, o problema do Tio Sam entre junho e julho é o petróleo, por isso que eu acho que é petróleo para baixo e dólar para cima. Tá? O VIX hoje está acima dos 30, pessoal. Então, não é um momento de se vender a mais, de se apostar mais na venda, é um momento para se observar, tá certo? Porque pode aparecer oportunidades. É interessante para o Banco Central, uma das ferramentas que ele tem de deixar o mundo não muito confiante, porque é um Banco Central mundial norte-americano, né? É deixar o pessoal com o VIX lá em cima para colocar a bolsa para baixo. Então, bolsa está dando certo para o norte-americano, para o Powell. Eu acho que o grande problema dele, a bazuca vai se virar, a diplomacia, a encontrar um novo ofertante de petróleo. Por isso que eu estou apostando ainda, que é dólar forte esse mês aqui, muito forte, indo a 110, e petróleo com alguma notícia de um novo entrante no mercado. Então, tomem cuidado, vocês posicionados em commodities, por quê? Se o Banco Central americano está conseguindo uma das ferramentas dar certo, que é a confiança, índice de Michigan lá embaixo, bolsa caindo bastante, o único empecilho para combater a inflação, que é o objetivo do Banco Central e também do Biden, fizeram inclusive uma reunião, né, histórica, pois bem, é o preço de commodities. Preço de commodities, o petróleo é o principal. Quando eu for colocar para vocês aqui o CPI,
que é esse gráfico todo bonitinho aqui, eu acho que o mais importante não é esse gráfico, o mais importante é a gente tentar enxergar, tá, o núcleo desse gráfico. E aqui, dentro do CPI americano, tem algumas classes, o que está fazendo preço inflacionário, o que está fazendo o indicador global inflacionário está aqui, é o segmento de energia. Tá? Hoje, pela primeira vez em décadas, o galão de gasolina norte-americano está custando $5. E quando a gente esmiuça aqui o CPI, que é o IPCA deles, a gente vê que para maio, tá? Todas as categorias de energia, não vou entrar aqui em detalhes cada uma para não alongar muito o nosso Morning Call, todas as categorias de energia estão com 1% ou muito mais de inflação no mês. Tá? Então isso aqui é pancada na inflação, petróleo, vocês estão vendo aqui gasolina, todos os tipos, óleo, combustível, esses caras aqui foram até com 16% de inflação em um período muito curto. Então, se você não aposta contra o Tio Sam, ele tá, a bazuca dele aqui para combater o problema dele atual está aqui. Tá? Uma é deixar o pessoal menos confiante. Me parece que os investidores já estão fazendo isso, tá? E a pancada de quarta-feira já está mais ou menos que dita. Vai surpreender se ele de repente vir com 0,75. Ponto 50 ou ponto 75, pessoal, o que importa é como ele vai se comunicar e ele está gostando de ver essa bolsa caindo. E a inflação é o principal problema. Aonde que é o principal problema? A energia. Tá? Salário já está começando a estabilizar. Bens, quando a gente coloca num outro gráfico aqui, e eu vou tentar dar um zoom para vocês, essa é a inflação, tá? Azulzinha de serviços, vermelhinha de bens. A gente percebe que a de bens subiu muito, já começa a tomar uma pancada aqui, certo? Então essa confiança bate primeiro nas coisas mais caras, vamos assim dizer, bens. Já está começando a arrefecer. O que começa a subir, e pode ser uma preocupação, é serviços por causa do verão. Tá? Então os serviços devem ter ali uma aceleração de inflação por lá, mas é sazonal. Até agosto, até setembro, onde se termina a temporada de férias americana. Então, juntando um pouquinho de macro com o contexto de férias americano, acredito em dólar forte, para o pessoal consumir menos, tá certo? Bolsa caindo e commodities devem ter arrefecimento. Essa é a minha tese. Antes de quarta-feira, antes de terminar essa semana, a gente tem que montar algum viés de classe de ativo. É dessa maneira que eu estou apostando. Como a Esté falou, nós tivemos na semana passada um Brasil tomando uma pancada muito maior do que o mundo, tá? E muito maior que os emergentes. IWZ caiu 13%, então não era fake aquele gráfico que eu mostrei para vocês. Por quê? Caiu a ficha do gringo, que tem risco fiscal agora também. Então o Brasil foi duplamente, triplamente vendido, tá? Em um momento de estresse de mercado, onde nós tivemos juros americano abrindo 7%, dólar Brasil subindo 4% e dólar mundo subindo 2%. Então o dólar Brasil dobrou, tá, o risco. Então uma semana ruim para o Brasil, sem dúvida nenhuma, onde as commodities, pessoal, as únicas que sobreviveram foram aquelas que têm problema de oferta, que é petróleo, tá, e alimentos, trigo, soja, boi gordo, tá? As que não têm problema de oferta, que é as metálicas principalmente, que são a proxy ali de crescimento, todas caíram. Então a gente tem que saber dividir dentro do mundo de commodities, a gente tem que esmiuçar, tá? Tem algumas grãos e petróleo com problema de oferta, vão continuar ainda resilientes, mas é o principal problema dos Estados Unidos. Então fiquem atentos, subam os stops, não se desfaçam das posições, mas subam os stops por ali, se vocês também acreditam que o Tio Sam vai acabar ganhando esse conflito contra a inflação. As commodities que dependem de China, de crescimento, essas não, essas vão ter semanas positivas, semanas negativas, de acordo com a política, pessoal, que é cultural chinesa, de ir abrindo e fechando até que a gente passe, vire a página, de fato, desse problema da pandemia. Então, petróleo para hoje, pessoal, qual é o sinal que eu tenho do petróleo? Um super volumão, como vocês estão vendo aqui, bem acima da média, tá? Em topo, tá? Em momentos aqui de topo, na região nossa de 124 dólares 37, 123 e 72. Tá? Como que eu erro o meu call aqui? Se esse cara voar essa semana, após quinta-feira, principalmente, que a gente vai estar fechado. Por quê? Tem estoque de petróleo nos Estados Unidos, pode fazer pressionar, tá? Mas eu tenho que ter um viés, uma alocação dólar contra commodities, tá? Então, com o petróleo nesses patamares, pré-quarta-feira, pessoal, a gente vai ter o BC provavelmente na sua ata na terça que vem, não amanhã, mas na que vem, dizendo ou tentando dizer para o mercado, aquele português bem complexo, que vai parar nos 13,75.
Tá? Não vejo o Brasil surfando toda essa onda de pessimismo. Na política monetária, nós estamos na frente. Tá? Então, não devemos ir para além dos 13,75, o que segura o Ibovespa nessas regiões aí de 102, 104, tá? Não creio ainda em 96. O que vai pôr o Ibovespa aos 96 mil pontos é o fiscal. É se de repente, além do teto do ICMS, além da PEC dos combustíveis, tiver um reajuste para servidor, para ganhar voto. Bom, teve reajuste ali, é mais uma bombinha fiscal, a gente vai rapidamente para os 96 e para os 92, como vocês têm nos relatórios e nos vídeos macro que a gente posta aqui da Conecta. Então, o petróleo descansando na semana, lockdown China, ajudando esse descanso. Qual que é a novidade? Volumão. Tem um volume bem grande aqui, por enquanto, leio como realização de lucro. Tá? Então, pode-se ter grande volatilidade no petróleo para baixo essa semana. Minério de ferro. Bruno, oi. Uma pergunta de muita gente aqui. Vale a pena, para quem está positivo, sair já de uma boa parte da sua posição em correlação ao petróleo, e quem está líquido, se vale a pena, inclusive, talvez shortear esse tipo de companhia que está atrelado ao petróleo durante essa semana? Essa pergunta vem de mais de 4, 5 pessoas aqui. Durante essa semana? Isso. Durante essa semana eu faria assim, petróleo e commodities, grãos, tá? Grãos e petróleo eu tiraria pelo menos 30% da minha posição, minério eu tiraria 50% ou mais, tá? Vou ser trader, tá? Então minério eu realizaria pelo menos meiuca, metade, e aí grãos e petróleo, tá? 30%, até 30% máximo. Por quê? Tudo isso aqui, pessoal, essa é uma tese minha, que eu estou acreditando que o dólar vai subir e o petróleo vai cair, mas pode ser o oposto. Na quinta pode vir um estoque baixíssimo nos Estados Unidos e o Fed, por exemplo, na quarta, fizer o oposto, vir doce. Fala, não, a gente, estamos pensando em parar em setembro mesmo, viu? Não apostem vocês aí do mercado que a gente vai subir juros para além de setembro. Não, a gente está pensando em já dar uma paradinha em setembro e ver como é que tá. Pois bem, se o Fed vir dove, é S&P para cima, é commodities para cima e dólar para baixo. Tá? Então, não comprem a ideia do petróleo acima de 30% de realização. Eu não realizaria, tá? Acima de 30%. E no minério, sim. No minério, eu acho que você pode ser um pouco mais feroz, tá? Até os 50%. Tá? Faria sentido taticamente para você, investidor, é outro papo. Para você, trader, é esse aí, dessas duas métricas de porcentagem. Eu acho que seria bem interessante e bem cauteloso, né, conservador, para uma semana decisiva, pessoal. É uma semana bem decisiva essa.